Bom dia, Shalom. É, Depois de uns dias aí em offline, né, desde sexta-feira próxima passada, nós ficamos um pouco reticentes porque eu entrei aqui num conteúdo do livro de Êxodo, né, depois daquela passagem que nós meditamos, né, sobre Moisés no capítulo 24, né, sobre a proposta de Deus para que Moisés fosse até ele, juntamente com Arão, seu irmão, seus sobrinhos Nadab e Abiú, com 70 anciãos, né? E ali nós explanamos sobre isso. Depois falamos no capítulo 25 da ordem de Deus para fazer o tabernáculo. E aí, nesse último vídeo, onde até coloquei lá o título do vídeo dizendo que foi descoberto o local da Arca da Aliança, né? E perguntando se você gostaria de saber, né? Porque na verdade, nós somos o tabernáculo de Deus hoje, o Santo dos Santos, que é o local onde a presença do Eterno se manifesta de forma poderosa, na sua totalidade, na sua plenitude. Então seria na nossa mente. E aí, então, onde está a presença de Deus é o local da arca, e dentro da arca é colocado o testemunho de Deus, né? Então, nós somos as testemunhas de Deus, o testemunho de Deus está em nós, né? Dentre outras coisas, né? E aí, ato contínuo, eu comecei a discorrer aqui em Êxodo, a partir do capítulo 25. Aí ele vai falando sobre a construção do tabernáculo, e aí cada utensílio do tabernáculo, né? Primeiro utensílio que Deus manda fazer, então foi a arca da aliança. E aí depois o propiciatório, que é a tampa da arca, né? E aí vai falando sobre a construção de cada utensílio, qual material deveria ser utilizado, qual o formato, as medidas. Então, no capítulo 25, o capítulo 26, o 27, né? Até o final do capítulo 27, o início do 28 ali, a palavra vai estar discorrendo sobre os utensílios. Então, Deus fala, ó, faça para mim a arca, faça o propiciatório, a tampa da arca, né? Façam as cortinas com as quais vai se cobrir o tabernáculo. Faça as tábuas do tabernáculo, né? E aí vai dando as medidas, o preparo, como fazer, né? Qual tipo de madeira deveria ser usado, que em todo o tabernáculo é usada a madeira de acácia. E a gente vai falar um pouquinho, eu vou discorrer assim sobre esses utensílios de uma forma assim bem sucinta, mas eu encorajo você a estudar, a ler o capítulo 25, 26 e 27 de Êxodo e a pesquisar a respeito do significado de cada utensílio desse aqui. É tremendamente rico. Então, vamos pontuando assim de forma sucinta, mas trazendo alguns contextos, algum sentido básico, mas primordial de cada utensílio, né? Então nós falamos lá da Arca da Aliança, que é um baú, né? Onde seria colocado dentro o testemunho. E aí fizemos uma analogia usando o Novo Testamento, né, onde Atos diz que nós somos as testemunhas, né, que nós seríamos as testemunhas de Deus. E se para a gente testemunhar, o testemunho de Deus tem que estar em nós. Você só pode dizer, testemunhar aquilo que você viu, ouviu e experimentou. Você tem que ver
ouvir e experimentarmos, né? Então, o apóstolo João, na sua epístola, deixa eu abrir aqui que eu vou só para fazer uma contextualização do testemunho. Na sua primeira epístola, né, em 1 João, João começa falando assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Então, o que João está falando? O que era desde o princípio, né? O eterno. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, eles contemplaram, tocaram, experimentaram a palavra da vida. E porque eles viram a palavra, ouviram a palavra, experimentaram, tocaram, né? Então, eles, por essa experiência, por essa comunhão, por esse momento vivido, eles se tornaram, então, testemunhas. E aí nos anunciaram. Então, o tabernáculo, o baú, a arca da aliança com Deus, retrata a nós mesmos. Retrata o local onde Deus vai depositar o seu tesouro. Dentro da arca foi colocado as 10 tábuas, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, né, porque para escolher o sumo sacerdote, então foi colocado o cajado, né, a vara das pessoas que estavam concorrendo, e aqui florescesse, esse seria o escolhido. Então a vara que floresceu, né, que brotou, ou seja, uma vara cortada de uma árvore, ela seca, ela é separada da árvore, portanto, ela não está em contato nem com a árvore, nem com o solo, ela seca e perde a vida. Mas Deus fez a vara de Arão florescer, e aí essa vara ficou dentro da arca para testemunho para as gerações futuras dos israelitas. Então ali estava a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é um tesouro para nós, que nos enriquece e nos dá saúde e nos prospera e nos dá vida. A vara do testemunho, que vai representar a eleição, a escolha do sumo sacerdote, daquele que vai trabalhar na presença de Deus, é aquele que vai ter acesso direto à presença do Eterno, que vai poder entrar naquela época uma vez por ano no santo lugar, no Santo dos Santos, né? Onde ali estava a Arca da Aliança. E não só isso, foi colocado também as porções que Deus fala lá quando ele manda o maná, que era para ser recolhido ali, guardado como testemunho, para que as gerações pudessem ver o maná. E isso tudo, esses tesouros de Deus, são colocados dentro da arca. E depois disso,
ele manda fazer então o propiciatório de ouro, que é o que vai cobrir isso aí. E aí o propiciatório, que era a tampa, ela era envolvida então com uma coroa, toda feita de uma peça única, né? A tampa com a coroa a sua borda em volta de toda a tampa, uma coroa, e aí dois querubins saindo, cujas asas escondiam-se o rosto um do outro, um de frente para o outro nas extremidades da tampa, com as asas assim apontadas um para o outro, escondendo a face. E aí, quando a gente vai em Apocalipse, que João tem a visão do trono de Deus, ele vê o Senhor assentado no trono e os querubins. Começou a minha aula ali. E aí, uma aula ao vivo, né? Mas enfim, então voltando. E aí João vê o querubim voando, um querubim com 6 asas. Com 2 asas ele cobria a face do Senhor, com 2 ele cobria os pés do Senhor e com as outras 2 ele voava. Então esses querubins estão representando o trono de Deus, a eternidade, onde a presença de Deus está, onde a face de Deus é encoberta, porque a palavra de Deus diz que nenhum ser humano jamais viu a Deus, e que se alguém visse a face de Deus, a glória de Deus, face a face, de forma descoberta, esse alguém seria morto. Esse nosso corpo não consegue suportar a glória de Deus. E aí eu paro para fazer uma análise aqui com você. Já tentou olhar para o sol diretamente, sem lente? Né? Se você, dependendo do horário do dia, se você olhar diretamente para o sol e ficar olhando, os médicos dizem que isso pode queimar a tua retina e você ficar cego. Então imagina o Sol, que é um astro criado por Deus, uma estrela criada por Deus, se tem esse poder de queimar a sua visão e te cegar, imagina a glória de Deus, sem que houvesse uma cobertura, algo que filtrasse isso. E ali a tampa do propiciatório, ela tem vários significados, né? Mas ela é uma cobertura espiritual. É o rei, né? Que ela é coroada, né? Então o próprio Deus ele se coloca sobre nós. E aí o propiciatório tem, né? Tem tanto vai representar o local do sacrifício. Enfim, Jesus se fez sacrifício por nós. Tem tanto significado que aí eu recomendo que você dê uma estudada. Eu quero dar só uma passada aqui para ir elucidando mais ou menos. Então você vai ver que a arca, ela está se reportando a nós, mas com a cobertura do rei sobre nós, a glória sobre nós, o testemunho dele está em nós. E aí tem Cristo aqui representado, cobrindo como cabeça, como a tampa da arca que somos nós, da igreja. Então, aqui na Arca da Aliança, a gente vê a presença, a revelação de Deus, do seu Filho Cristo, que foi coroado, que foi o sacrifício vivo por nós, mas que foi coroado, a glória de Deus escondida pelas asas dos querubins, presente aqui, né? E a igreja ali. Então, penso eu que essa seria a primeira revelação do tabernáculo de Moisés, falando, anunciando para aquele povo mais de 3.000 anos antes de Cristo, a respeito da igreja, a respeito da presença de Deus na igreja, de que a igreja era o testemunho para o mundo, o testemunho de Deus, que essa igreja ela tem como cabeça, como cobertura espiritual o próprio Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e que ele foi coroado de glória, de esplendor, e cujas hostes celestiais estão presentes nisso tudo aí, representado pelos querubins cobrindo a face de Deus, escondendo a glória de Deus, para que nós não sejamos consumidos, mas sim
fortalecidos e vivificados por essa presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. E aí, ato contínuo, o Senhor vai falar da mesa de madeira de acácia que era para ser construída, né? E essa mesa, ele passa ali as medidas, né? Como todos os utensílios, como ela deveria ser feita, como ela deveria ser carregada e tal, e aonde ela seria posta. E aí tem um detalhe no capítulo 25, versículo 30, que fala assim: sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Também aí o pão da propiciação. A gente vai mais uma vez estar diante de Deus dentro do tabernáculo, que representa a igreja, falando que é posta uma mesa com pão da propiciação. O pão, ele era servido para alimento dos sacerdotes. E da propiciação, o pão do sacrifício, que reporta para o sacrifício. O pão deveria ser feito sem fermento, sem levedura, um pão ázimo, né, com ervas amargas na massa. E esse pão vai retratar o sacrifício do Cordeiro, o sofrimento que Cristo passou por nós. A palavra de Deus diz que ele foi esmurrado, foi cuspido, foi escorraçado, que padeceu por nós e no final foi morto. Então esse pão representa o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, assim como ele é a água, cuja água, se você beber, jamais tornará a sentir sede, a água da vida, ele também é o pão vivo, que nos alimenta e que quem dele comer não tornará a sentir fome, né? Na verdade, a nossa fome será sempre a fome de Deus. Quanto mais comemos desse pão, quanto mais bebemos desse vinho, da água que nos conduz para a vida eterna, mais a gente quer desse pão, mais a gente quer do vinho, mais a gente quer beber da água. O vinho significa alegria, né? Felicidade. Enfim, e aí Deus então fala do pão. E aí, ato contínuo, ele manda fazer também um candelabro de ouro puro. Está no verso 31 do 25. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. E aí ele fala como vai ser os pés, as hastes, né? Quantas hastes terão. E aí Deus dá ali então as instruções de como seria feito o candelabro de ouro. E o interessante é que esse candelabro, ele é um castiçal, né? Com 7 hastes, e ele deveria ser alimentado por azeite, e o fogo com o qual Deus acendia o altar, porque o altar não poderia ser aceso, nem o incensário, e nem o candelabro com fogo estranho, ou seja, um fogo produzido pela mão humana ou por elementos da natureza. O próprio Deus era quem acendia o fogo, e esse fogo tinha que ser continuamente mantido aceso no candelabro. O candelabro ali dentro do santo lugar, ele representa a iluminação, ou seja, o Espírito de Deus iluminando a nossa mente, iluminando a nossa vida, nos dando sabedoria para que nós possamos sermos conduzidos para a eternidade, né? Para que possamos conduzir a nossa vida na presença de Deus, ou seja, na luz, onde não há engano, onde não há como se esconder nada, onde a verdade prevalece, né? Então, esse é o significado básico a respeito do candelabro. E aí, então,
ele manda, a partir do capítulo 26, fazer as 10 cortinas, explica como elas serão formadas. Depois, as tábuas do tabernáculo, que vai se construir o piso do tabernáculo. E aí você tem que ler, tem que dar uma lida, né? E aí depois o véu do tabernáculo, né? O véu que vai separar o santo lugar do santíssimo lugar. O altar do tabernáculo, dá todas as medidas aqui também. O pátio, né? E aí chega onde eu queria chegar, né? Por fim vai ser o azeite. Mas o pátio, ele tem um detalhe. Ele é formado nas suas laterais por 20 colunas de madeira de acácia, cuja base era chumbada em bronze, e as argolas acima, no topo, de prata. E entre uma coluna e outra, então tinha um pano de linho fino, torcido, branco. E aí são, em cada lateral, em cada comprimento do tabernáculo, haviam 20 colunas. Em cada lado do seu comprimento. Em cada base lateral, né, da frente e do fundo do tabernáculo, 10 colunas. Então, se a gente somar 20, 20, 40, com mais 10, 50, com mais 10, 60. 60 é um número que representa a plenitude, que reporta a plenitude divina. E aí vai nos conduzir ao entendimento de que tudo que Deus faz é pleno, né? É perfeito. E se você desmembrar, como eu já falei anteriormente, na cultura judaica existe uma numerologia bíblica, judaica, né? E aí, se desmembrar o número 60, então nós teremos o número 6 e o número 10. 6 vezes 10, 60, né? E aí, o número 6 vai retratar o sexto dia da criação, onde o homem foi formado. O 6 na Bíblia vai representar o homem. A trindade do número 6, o 666, 666, vai reportar o anticristo, né? Que é um homem. É um homem que imita a Deus, imita o Cristo, né? O nosso Salvador e tal, enfim. Não vou entrar nesse mérito, quero me pegar aqui no 6, no homem. E o número 10, na numerologia bíblica, representa a perfeição divina, assim como o 7 também. Mas aqui nós temos então um homem perfeito. E mais uma vez apontando para Cristo, né? Lá na arca estão presentes a igreja, o Cristo, a cabeça da igreja, o nosso rei, que foi coroado, a presença plena de Deus, né? Na mesa dos pães nós temos o próprio Cristo ali representado. No candelabro temos a iluminação, o Espírito de Deus, representando o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E agora a gente vem para o pátio, nas colunas, ela vai apontar para o homem e para a perfeição. O homem perfeito. O homem perfeito, esse é o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula. Está falando de Cristo. Está falando do seu sacrifício. O bronze significa sofrimento, a prata, glorificação. Aí aqui nesse contexto ainda não fala, mas tem uma pele, uma corda feita de pelo de carneiro preta, que é enterrada ela é ligada à base de cada poste desse, de cada coluna,
até uma haste de bronze enterrada pela metade no chão. Então, enterrada pela metade, a haste, a estaca também é de bronze, que significa sofrimento. Então, o homem perfeito, que a madeira de acácia, como eu falei, a madeira de acácia, ela é uma madeira que não apodrece, né? Que tem uma forte durabilidade. O corpo do meu justo não verá corrupção, não apodrecerá. O corpo de Cristo não apodreceu, não sofreu putrefação. Ficou 3 dias ali, mas foi glorificado, ressuscitou, não viu a corrupção. O meu justo não verá corrupção. Então, a madeira, o poste fala do homem perfeito, de Jesus, que sofreu por nós, padeceu, levou os nossos pecados, que está na corda, foi morto, enterrado a estaca pela metade, sepultado, mas ressuscitou a outra metade da estaca para fora da terra. Então ele morreu, mas ressuscitou, levou os nossos pecados e foi glorificado, está com o Pai assentado na glória. Então, tudo no tabernáculo de Moisés apontava para o Senhor Jesus, para o seu ministério e para a igreja que seria formada através desse ministério, desse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E aí é tremendo quando a gente mergulha no estudo da palavra, que a gente vai descobrindo as minúcias da palavra, vai vendo que Cristo, o Senhor Jesus, está desde a criação junto com o Pai, criando todas as coisas. Nada do que foi feito sem Ele se fez, e Ele está presente em tudo, e Ele planejou tudo por nós. Nós estávamos lá representados, aquele povo eleito, que foi a primícia da eleição de Deus. Eles já era o início dessa igreja, era o início. No entanto, os construtores rejeitaram a pedra, e essa pedra rejeitada se tornou a pedra angular, né? Então, Cristo, e aí por causa da rejeição deles, a salvação passou a todos, e aí, porque já estava tudo planejado. Você estava planejado no coração de Deus antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, salvo engano, capítulo 3 ou 10, eu não lembro agora, poderia parar aqui para ver, mas a gente está com o tempo apertado. Pesquisa aí, dá um Google. O sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro vai falar em sua epístola e João vai falar no Apocalipse. Antes da fundação do mundo, você já estava predestinado nele, já fazia parte dos planos dele, ele já te viu. O salmista diz: a minha substância ainda era informe no ventre da minha mãe, mas ele me entreteceu, ele me formou, ele me gerou no ventre da minha mãe. Você faz parte dos planos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Ele quer você. Achegai-vos a Ele. Faça isso. Passe a manter comunhão com o teu Criador. Ele é perfeito, Ele é magnífico, Ele é maravilhoso. E Ele te ama. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Amém? Que essa palavra fique aí no teu coração, frutifique. Né? Se você teve a oportunidade de vir até esse vídeo e chegou até aqui, coloca a tua vida no altar do Senhor. Oferece o seu coração, a sua mente, o seu ser, a sua alma, o seu espírito, como local de adoração para Deus. Convida Ele para entrar na tua vida hoje, para fazer parte da sua vida, para instruir você em todo o seu caminho, toda a sua jornada, no trato no seu trabalho, na comunidade onde você vive, na sua família, com seus parentes, amigos e familiares. Coloca Deus em tudo na tua vida e você vai ver como a tua vida vai mudar, como ela vai prosperar. E se você gostou, curta esse vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse vídeo teve alguma relevância e propague para que outras pessoas possam ser alcançadas. Se não gostou, dá o dislike lá. Tá já? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o rosto dele e te dê a paz. Amém.